Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre essa questão da farra dos lançamentos vitalícios. Por que que, de repente, o mercado inteiro decidiu percorrer essa rota? Eu sei que muitos de vocês também estão intrigados com essa movimentação dos players se juntarem, desses lançamentos colaborativos e por que que isso está acontecendo. É um assunto que está tendo muita especulação, muita gente falando besteira, alguns acertando parcialmente. Mas antes de entender o porquê da necessidade dessas uniões, vocês precisam voltar um pouquinho, um passo para trás e olhar, analisar com uma lente estratégica a questão dos lançamentos vitalícios. Porque no fundo, foi esse ponto daqui que trouxe para cá. Então eu quero que hoje vocês guardem uma coisa na cabeça de vocês. Esses gurus, essa galerinha do mercado digital aqui do Brasil, eles não são inovadores. Eles são pessoas que são do mindset que time que está ganhando não se mexe. Então, toda vez que vocês perceberem movimentações, principalmente movimentações extremas, vocês têm que entender que alguma coisa está dando errado. Esses caras só se mexem quando a água bate no bumbum. Quando tudo está correndo bem, eles ficam estátua. Eles não mexem na fórmula. Então, a partir daí, quando você adquire esse entendimento sobre o mercado, sobre o panorama desses players, você consegue observar essas movimentações com muito mais clareza, certo? Então, vamos voltar um pouquinho no tempo, pessoal, para 2023. 2023, Leandro Ladeira, ele resolve ir na contramão do mercado brasileiro. Ele resolve inovar. E quando eu digo inovar, pessoal, é olhar para o mercado digital americano. E o que esses caras fizeram no passado quando o padrão não estava mais funcionando? Tá? Porque basicamente na Black Friday aqui, as pessoas faziam de uma ou duas coisas. Era produto principal com metade do preço ou combo dos principais produtos ali da esteira pelo valor do produto principal. Tá? Então, basicamente, era isso que as pessoas faziam. Então, o que o Leandro Ladeira resolveu fazer? Vamos caminhar para o combo vitalício. Ou seja, oferecer todos os produtos da minha esteira com acesso vitalício. E por que ele precisou ir para essa rota, pessoal? Porque, basicamente, isso daqui, combos e desconto no produto, o Ladeira já estava fazendo fora do período de Black Friday. E já fazia um tempo que ele estava fazendo isso, certo? Então, oferecer todos os produtos pelo preço do principal, ele já tinha feito, já estava fazendo. Oferecer produtos com desconto, 50% de desconto, ele também já estava fazendo. Isso aqui já não estava dando resultado legal. Então, para Black Friday, ele sabia que ele ia ter que tentar alguma coisa diferente. E aí o que acontece, pessoal? Existe um padrão comportamental das pessoas que compram curso. E não só pessoas que compram curso, com todo o padrão de consumo. Tá? E no nosso mercado, basicamente, é o seguinte. Quando as pessoas descobrem um novo mecanismo, vamos supor aqui o fórmula de lançamento. E essa pessoa compra esse curso, o nível de esperança dela está lá em cima. Essa pessoa fica muito empolgada. Fica louca ali para fazer os seus primeiros 100 mil reais em 7 dias e ela está imaginando o que ela vai fazer quando ela ficar rica e tudo mais, e todas aquelas histórias, os depoimentos que ela escutou ao longo do processo de vendas, né? E aí ela acessa o primeiro módulo do curso e ela descobre que ela vai ter que encontrar um nicho dela. Tá? Aí a pessoa entra num parafuso, basicamente. Ela fala, ué, agora eu tenho que escolher um nicho. Mas são tantas opções. Eles dizem que o dinheiro está no nicho, está na especificidade, mas eu tenho muitas opções, o que eu vou fazer? A pessoa começa a entrar nesse tipo de bloqueio. Ela comprou aquele produto sem saber muito bem o que tinha dentro. E agora ela começa a ser desafiada, certo? Aí ela resolve escapar para o módulo 2. Você precisa achar a tua persona. Para você achar a tua persona, basicamente você tem que ter teu nicho definido. Então a pessoa começa a se frustrar e ela toma o primeiro golpe na esperança dela, tá, gente? A esperança dela começa a baixar. Aí ela resolve pular para o módulo 3, aí vai para o módulo 7, volta. Tem pessoas, gente, que descobrem no módulo 4 que você vai ter que aprender copywriting. Aí essa pessoa pega e fala, nossa, basicamente, vou pesquisar sobre copywriting, vou pesquisar sobre criação de conteúdo. E começa a comprar cursos fora daqui, abandona esse curso. Ou ela simplesmente toma um primeiro baque e resolve fechar o curso, tá? E volta para a vida padrão dela. E ao longo desse voltar para a minha vida padrão, às vezes ela vê um vídeo que dá uma ideia para ela, às vezes a vida tá chata,
e ela resolve que ela tem que fazer alguma coisa a respeito e fala, putz, vou voltar para o curso lá, que é me deixar rico em 7 dias. Aí ela volta, tá? E o mesmo ciclo se repete, gente. A maior parte das pessoas, elas ficam dentro desse ciclo de consumo, até desse padrão de consumo, até que o que acontece? Um dia ela resolve voltar e o acesso dela está bloqueado. Ela perdeu o acesso, certo? Então isso já é um padrão muito... ele já aconteceu tantas vezes com essas pessoas que compram diversos cursos, que basicamente eles já entenderam que muitas vezes eles vão comprar um curso, antes de ver o curso inteiro, antes de colocar em prática, eles vão acabar perdendo o acesso, certo? Então o Leandro Ladeira pensa isso, olha, de nada eu adianta eu ficar oferecendo combos, que eu já ofereci antes, se as pessoas sabem que nem no módulo 3 do meu curso, basicamente, elas vão chegar em média até o período expirar, o período de acesso. Então ele pega e fala, vou dar vitalício, tá? Pessoal, agora nós vamos para um ponto pivotal. Quando você pensa em Érico Rocha, quando você pensa em Leandro Ladeira, o Érico está no mercado há 10 anos, gente. O Ladeira está pelo menos 5 aí vendendo curso, né? E muito mais tempo no backstage, mas vendendo curso ele está há 5 anos. Quando você está tanto tempo assim no mercado e você tem dezenas de milhares de alunos, tá? 10, 20, 30, 50, 100 mil alunos, você começa a entrar na lei dos grandes números, certo? Você acumula base compradora. Durante a tua vida inteira aqui, você acumulou base compradora. Tá? E aqui existem diferentes tipos de pessoas. Algumas dessas pessoas, elas basicamente vão ter o desejo de comprar qualquer coisa que se ofereça. Elas são fãs. Tá? Elas nunca tiveram resultado na vida, mas elas são fãs. Certo? Algumas dessas pessoas são gente que querem colecionar teus produtos. Elas mal acessam, mas elas querem ter. Certo? E é frustrante essa experiência de você perder acesso. Gente, vocês vão acumulando todo tipo de gente aqui. Quando você tem 100 mil alunos, basicamente até serial killer tem aqui dentro. Tá? E o que acontece, pessoal? Quando você faz essa primeira grande oferta do vitalício, do acesso vitalício, esse combo, isso é uma coisa que acontecia nos Estados Unidos. Tá? O primeiro passo, gente, é você... Quando o teu produto principal para de vender do jeito que você quer, ele não cresce mais, ele não escala mais, não dá o lucro que você precisa... Geralmente você vai para o segundo passo, que é fazer outros produtos na tua esteira, certo? Depois, que envolve baixo ticket, alto ticket, tudo, presenciais, tudo que vocês possam imaginar. Depois disso, começa a rolar descontos. Quando descontos param de funcionar, essas ofertas vitalícias, por quê? Porque ela vai ser atrativa para um grande número de pessoas que já estão na sua base, certo? Pessoas que você já acumulou, pessoas que gostam de você. Então você ganha como se fosse um último tiro, gente, de monetização perante essas pessoas aqui. Então aqui você vai ter pessoas que queriam acessar o curso e perderam acesso. Você vai ter pessoas que comprariam basicamente quase tudo que você oferecesse. Vão ter pessoas que elas tinham curiosidade de ter um curso teu, mas na época elas não compraram porque não estava valendo a pena. Mas agora, com tudo aquilo em conjunto, nossa, vale a pena. Principalmente pelo seguinte motivo, gente. Essas ofertas, geralmente, elas são ancoradas em cima de uma oferta pública que está sendo vinculada para o mercado inteiro, tá? É importante que vocês entendam isso. Vamos supor que existem diferentes níveis de ancoragem. Existe aquela ancoragem que o pessoal faz no final do pitch, que às vezes é muito mal feita, certo? Que o cara fala, olha... Juntando tudo que você vai receber hoje, você gastaria 50 mil reais. Mas hoje você não vai pagar 50, você não vai pagar 25, você não vai pagar 10. Tá? Você vai pagar 5 mil reais. Você vai pagar 1/10 do valor do que você vai receber. E, gente, isso aqui funciona com o iniciante, certo? Às vezes, a pessoa que sabe fazer isso de forma bem feita, ela até constrói uma percepção de valor. Mas não a mesma percepção de valor, que é basicamente incomparável, de você ver um produto sendo vendido, anunciado por 5 mil reais, você entra no carrinho e está lá 5 mil reais. Mas aí você recebe uma mensagem dizendo, olha, você é aluno, para você é 3, tá? Então você fala, nossa, se eu comprar agora, porque eles colocam uma escassez, é a primeira e última vez que isso vai acontecer, né? Sempre rola dessas. Você pode pagar 3 mil, ter todos os meus cursos para sempre,
E a pessoa também começa a achar, gente, que qualquer outro curso que você lance na tua vida, que elas vão ter acesso também. E aqui no Brasil eles não vão fazer isso, eles não fazem isso. Daqui a pouco eles vão lançar outros produtos, tá? Que não vão estar inclusos para esse pessoal que comprou vitalício. Podem ter certeza. Mas basicamente é isso. Chega lá, todos os cursos, vou ter acesso para sempre. E ainda posso parcelar isso no boleto, gente, às vezes em 12 vezes. Tá? Se torna uma oferta irresistível para parte dessa tua base compradora. Tá? Só que, pessoal, isso é um tiro que funciona uma vez. Esse é um tiro que funciona uma segunda vez. E depois acabou. Esse pessoal, eles são tudo menos idiota. Tá? Eles não são geniais, eles não são as grandes cabeças pensantes que vocês pensam que eles são. Mas burro eles não são, gente. Tá? Eles têm acesso à métrica. E o cara vê, né, esses olhos gigantescos, né, que, por exemplo, o primeiro lançamento conjunto ali do Érico e do Ladeira, eles ficaram falando, nossa, investimos 3 mil, voltou 60, né? 3 milhões, voltou 60 milhões. Por quê, gente? Porque a maior parte das pessoas que compram já estão na base deles. São compras, seria o CAC gratuito, tá? Elas já estão ali. É por isso que esse ROI gigantesco vem em larga escala, mas ele é falso. Porque eles não estão contabilizando tudo que eles gastaram no passado para trazer essas pessoas para a base. Tá? Então, mas basicamente você vai lá e o que acontece? Leandro Ladeira esgota a sua base. Tem um resultado bom, mas ele esgotou a base dele. Tá? Ano seguinte, cara, vamos usar essa mesma oferta na base do Érico, que é uma base muito maior que a do Ladeira. Certo? Aí eles vão lá e esgotam a base do Érico. Tá? Vocês estão começando a entender, pessoal, por que anda para o lançamento colaborativo, esse tipo de movimentação? É porque ocorre esvaziamento de base, tá? Esvaziamento de uma base compradora. E o que acontece, pessoal? Existe um grande problema no nosso mercado, que é o seguinte. Quando esse lançamento funciona, esses caras ficam ultra felizes, certo? O lançamento vitalício funcionou, eles ficam muito felizes. Por quê? Faz tempo que eles não estão tendo uma vitória. Eles falam para vocês que está tudo indo bem. Eles falam que está tudo às mil maravilhas. Porque no momento que eles dizem que eles estão com dificuldade de vender, mesmo tendo todos os diferenciais competitivos que você não tem, pessoal, quem vai querer comprar deles? Certo? Então existe essa edição da realidade. Eles precisam cantar a vitória. E quanto pior eles estão, mais eles precisam cantar a vitória. Essa que é a real. Certo? Então vamos lá. Surge essa questão que esse vitalício dá certo. Tá? Por que lá nos Estados Unidos, pessoal, esse tipo de lançamento, geralmente, ele vale a pena fazer quando você não tem mais nada. Quando a tua base está estourada. Quando você não consegue mais escalar para o mercado externo. Quando você começa a perder apelo. Quando o seu ciclo de vida como expert começa a chegar no fim. Porque isso é uma coisa, pessoal, que basicamente eu que trouxe para o mercado. Falar sobre esses ciclos. Falar sobre essa questão de que nem tudo cresce para frente. São coisas básicas, mas que a maior parte do nosso mercado tinha zero entendimento a respeito. Tá? Então, basicamente, o que acontece? Chega uma hora que você bate um teto. Uma marca pessoal, a pessoa não precisa só acreditar que você pode resolver a dor dela. Aquela pessoa precisa ir com a tua cara, gente. Chega uma hora que você bate um teto, que a pessoa não gosta de você, que ela te odeia na real. Tá? Ela não compraria de você nem que fosse de graça. Então, vocês precisam entender isso. Chega uma hora que o cara perde apelo. Certo? Então, vale a pena fazer esse lançamento vitalício quando você está querendo encerrar, tirar a última gota de uma base compradora. Só que vocês precisam entender que dessa base compradora que você esgotou, o que é apelativo para eles, gente, não é apelativo para o cara que não te conhece. Certo? E lá nos Estados Unidos, basicamente é isso. A primeira vitória que eles têm, quando ganham dinheiro através desse vitalício, o que acontece? O cara fala, gente, é aqui que está o segredo. As pessoas vão querer ter acesso vitalício ao meu curso. E aí, basicamente, ocorre um erro amador. Tá? Uma interferência no processo persuasivo, pessoal. Por quê? O cara que já é teu aluno, o cara que já comprou um monte de curso teu, o cara que já comprou uma caralhada de curso de marketing no mercado e perdeu acesso, ele vê valor nisso daqui. E não é todo aluno seu, gente. Essa que é a questão. É uma porcentagem dos teus alunos. Mas como você tem muito aluno, isso aqui é significativo.
certo? Mas alguns, tem um monte de aluno que não quer nem olhar para a cara desses malucos, tá? Então vocês têm que entender que isso é legal para uma porcentagem dos teus alunos, mas para quem nunca foi teu aluno, cara, a partir do momento que você começa a basear todo o teu processo persuasivo nessa mensagem de você vai ter acesso ao meu curso para a vida inteira, como se isso fosse o grande trunfo, seria basicamente eu chegar para uma pessoa que acabou de passar no vestibular e falar, olha, você vai poder ficar na faculdade pela tua vida inteira. A maior parte das pessoas não querem isso, gente, pelo amor de Deus. O produto do cara é um meio, certo? Isso é muito amador. O produto do cara é um meio. Ninguém que não... O cara que chegou hoje no funil deles, certo? Ele tá pouco se fudendo para ser vitalício. E a partir do momento que eu tive uma experiência ruim no passado, vamos supor, eu tive uma experiência ruim, eu comprei um curso de Excel, tá? E eu não acessei. Só que, pessoal, existe uma grande diferença em expectativa e nível de dopamina quando você compra um curso de Excel ou de inglês porque você precisa para o teu trabalho e quando você está comprando uma fórmula que vai te deixar rico, tá? Existe uma diferença. Na hora que eu começo a falar sobre vitalício, de forma subconsciente eu estou dizendo que meu curso não vai te dar resultado rápido. E pior de tudo, eu começo a focar todo o meu discurso persuasivo, ao invés de te colocar num estado ideal de compra, te mostrar o lado positivo, tudo que aquele curso vai trazer para você de forma rápida, porque as pessoas querem velocidade, tá? Eu começo a falar que você vai ter acesso ao meu curso a vida inteira. E todo o meu pitch, eu estou instalando isso na tua cabeça, que você vai precisar do meu curso para a vida inteira, e esse é o grande, o maravilhoso trunfo, tá? Não são 100 mil reais em 7 dias, não é 1 milhão de reais em 7 dias. Eu falo isso, mas ao mesmo tempo dizendo, olha, meu curso a vida inteira, olha, você vai ter acesso ao Canva, olha que maravilha. Gente, não precisa ser um gênio, às vezes não é nem consciente. O lead percebe que tem alguma coisa errada. Se você está me oferecendo uma Ferrari, tá? Por que você vai colocar tanta ênfase no chaveiro? Tanta ênfase num guarda-chuva que vem no porta-mala, certo? As pessoas percebem que tem alguma coisa errada. Você desvia o foco. E hoje, a atenção para esses caras já está muito caro, gente. Eles estão fazendo parcerias porque, basicamente, eles precisam de uma base para ser esgotada. O que eles não percebem é que o Thiago Nigro já fez isso com a base dele, ano passado também. Tá? A parceria do Érico com o Nigro foi uma boa jogada, mas eles poderiam ter feito uma coisa muito mais inteligente que eu não vou falar aqui. A parceria daqueles outros caras, da Liga da Injustiça, os 10 lá, a cagada da década, pessoal, aquilo ali teve tanto erro, mas tanto erro. Por quê? Porque foi um movimento baseado em mimeticismo. Eles copiaram apenas, tá? E boa parte das pessoas que estão fazendo vitalício, hoje no mercado, elas estão copiando esses players maiores, gente. E elas não estão observando o contexto. Muitas vezes é isso. O cara tem uma base novinha lá em folha, ele tem um monte de leads novos, pessoas que estão interessadas não só no produto principal, mas nos outros produtos, e comprariam, dentro do período certo, esses produtos também. E essas pessoas pegam e estão fazendo essa cagada. Tá? Isso é um grande erro. Então eu preciso que vocês entendam isso. Vocês não podem tomar ação olhando o que os outros estão fazendo sem entender porque as coisas funcionam. Tá? Esse lançamento aqui vitalício faz sentido? Faz sentido se você tem uma base compradora gigantesca. Faz sentido se nada mais está funcionando. Certo? E existem formas de você fazer isso sem anunciar para o mundo que você está fazendo isso. Você pode fazer isso numa oferta focada, um lançamento interno, basicamente, para os seus alunos. Você não precisaria fazer isso aqui e ficar para todo mundo dizendo que o lançamento é vitalício e que teu produto vai ser necessário para a vida inteira daquela pessoa. Certo? Então isso é um erro, gente. Você não entendeu por que isso funciona, te leva a cometer esse erro. E o estado, a crença, esse estado de crença ideal é uma coisa muito importante a ser conquistada. Ao longo do processo de vendas e anterior ao processo de vendas, você tem que pensar que tudo que você fala influencia isso daqui. Tá? E você focar na coisa errada, você brocha a pessoa ao invés de criar desejo nela, intensificar o desejo, né? Ao invés de intensificar e direcionar o desejo, você brocha a pessoa. Você lembra ela de experiências negativas do passado, você lembra ela, você começa a instalar
que o grande prêmio não é teu produto. É o bônus da conta simples. É acesso vitalício, é uma coisa que ela não quer. Ela não poderia ligar menos, certo? Porque ela não é esse cara daqui. Ela é uma pessoa que acabou de chegar no teu funil. E ela está querendo ser convencida de que aquilo vai trazer uma mudança na vida dela. E não de que ela vai poder estudar teu cursinho para sempre. Tá? Então, basicamente, pessoal, eu vou ter uma reunião, já estou atrasado 2 minutos. Vamos encerrar por aqui. Tem muita coisa que eu poderia estar falando, mas já foi o suficiente. Então, até a próxima. Um grande abraço.